Em um comunicado oficial emitido nesta terça-feira, a União Europeia anunciou a lista de países aptos a exportar carnes para o bloco e que excluiu o Brasil. A implementação passa a valer para o dia 3 de setembro. Ainda segundo o documento, animais vivos e destinados à produção de alimentos pelo Brasil não poderão ser enviados para a União Europeia. Desde 2024, existe uma lista temporária de países fora da União Europeia que cumprem as regras e podem fazer a exportação. A versão mais recente foi aprovada pelos Estados-membros numa reunião realizada hoje. De acordo com dados do Agrotest, sistema do Ministério da Agricultura, a União Europeia ocupa a terceira posição entre os principais destinos da carne bovina exportada pelo Brasil em termos de valor, ficando atrás apenas da China e dos Estados Unidos. Considerando todas as categorias de carne, o bloco europeu aparece como o segundo maior mercado comprador, atrás somente da China. Essa informação completa você vai encontrar também no nosso site metrópolis.com, mas daqui a pouquinho você também vai ter o corte dessa nossa reportagem aqui no nosso canal do YouTube. Então não se esqueça de se inscrever e acompanhar tudo o que vem acontecendo no Brasil e no mundo aqui no nosso canal do YouTube do metrópolis.com. Nós vamos continuar ainda falando sobre esse assunto. Felipe, eu gostaria de pegar a sua opinião, na verdade a sua análise, né, sobre esse comunicado da União Europeia de retirar ali o Brasil desses produtos voltados aí, né, à carne, à exportação de carne brasileira. Como a gente pode ver isso? Logo depois, que é importante a gente destacar também, Felipe, que nós tivemos aí o acordo União Europeia-Mercosul assinado, já começou a valer alguns pontos dele. Como que a gente pode ver, né, então, ter uma análise dessa atual situação da carne exportada aqui, que a União Europeia passa a não receber mais a carne brasileira, Felipe? Vamos chamar a Neila, vou chamar a Neila para poder comentar sobre esse assunto, sobre essa exportação, né, no caso da União Europeia ter vetado as importações de carne e animais aqui do Brasil. Eu acabei destacando, Neila, aquele acordo União Europeia-Mercosul que foi discutido aí há mais de 20 anos, teve a sua aprovação, agora alguns pontos já começou a valer. Como que a gente pode, Neila, ter uma análise, então, dessa atual situação envolvendo ainda esse acordo? Olha, Marília, estou até me atualizando sobre esse assunto agora, porque é uma notícia que saiu há pouco falando sobre a lista dos países que usam antimicrobianos, que tem o uso excessivo de antimicrobianos nas carnes para exportação. É interessante como a gente vem várias vezes falando sobre essa questão de exportação de carnes do nosso país. A última vez falamos sobre a exportação de frango para a União Europeia e também para a China. Agora a gente vem falar aqui sobre o caso da exportação de carnes. Agora a União Europeia publica uma atualização da lista de países com esse uso excessivo, lista validada por países europeus, que estabelece quais países poderão continuar exportando carne para a Europa a partir de 3 de setembro por cumprirem as normas sanitárias europeias. Lembrando que a gente acabou de fechar o acordo Mercosul-União Europeia com a exportação de vários produtos, inclusive produtos agrícolas, agropecuários, entre eles as carnes, o que facilitaria muito a vida do exportador brasileiro, do agronegócio brasileiro, todo mundo comemorando bastante o fechamento desse acordo que durou aí quase 30 anos de negociação. O presidente Lula, o governo brasileiro comemorando o acordo que foi fechado agora no mês de maio, e que traria um benefício de bilhões de reais aí ao longo dos anos, essa exportação da América do Sul para a Europa, que trouxe muita indignação dos produtores rurais da Europa, principalmente da França. A gente viu manifestação, a gente trouxe aqui no contexto Metrópolis as manifestações dos produtores rurais da França e da Europa, que não queriam um fechamento, a conclusão desse acordo, porque poderia, claro, prejudicá-los financeiramente. O acordo foi fechado e agora a gente vê essa vedação da exportação de carnes brasileiras, que pode, mais uma vez, prejudicar o agronegócio brasileiro, a exportação de carnes brasileiras. Eu estou aqui acompanhando junto com vocês ao vivo essa vedação.
Lembrando que a União Europeia é o terceiro maior destino de carne bovina no Brasil. Se vocês da produção já tiverem algum comunicado, alguma nota do Ministério da Agricultura, puderem passar para a gente também aqui ao vivo, eu agradeço para a gente poder passar aqui para a nossa audiência. Importante poder explicar o que está acontecendo. O Acordo de Livre Comércio acabou de ser assinado, o que é um balde de água fria para o nosso agronegócio, para o agronegócio brasileiro. A gente continua acompanhando isso, então qualquer novidade sobre o assunto, a gente volta para contar para vocês aqui no Contexto Metrópolis. Marília. É isso, né, Neila? Eu também gostaria de pegar a análise do Felipe sobre essa decisão que acabou de ser tomada, né? A gente leu ela aqui no ar, Felipe, sobre, então, a União Europeia ter vetado aí as importações de carne e animais aqui do Brasil, como a Neila bem destacou aí. Tivemos o acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia assinado, ele já começou a valer algumas partes, o Congresso Nacional já até decidiu sobre esse tema, o presidente Lula já assinou também. Como é que a gente pode ver essa atuação, né, Felipe, nesse momento, essa vetar, né, dessas importações, como pode prejudicar o mercado brasileiro? Marília, na minha opinião, essa é uma atitude completamente equivocada da União Europeia, né? Infelizmente, no ano em que foi assinado o acordo União Europeia e Mercosul, quando você achava, né, que os entraves, as barreiras fossem terminar, a União Europeia utilizou esse subterfúgio para vetar a importação de carne e animais do Brasil, né? Sem nenhuma justificativa. A única justificativa que eu vejo é que a União Europeia tem medo, né, da grande eficiência e eficácia da agricultura e do agronegócio no Brasil, né? Nós conseguimos, de fato, produzir mais carne que vários países do mundo, de melhor qualidade, com um custo mais baixo, e isso, sem sombra de dúvida, iria prejudicar, e vai prejudicar e muito, né, os agricultores e pecuaristas da União Europeia. Então, no meu modo de ver, a justificativa de que o Brasil não comprovou o não uso de antimicrobiano, né, que na União Europeia é vetado, né, para promover o crescimento, promover mais produção, né, de carnes, é só um subterfúgio ilegal e ilegítimo para não mostrar que eles estão com medo do produto brasileiro, né? É bom lembrar, né, que a produção de carne do Brasil segue os padrões mais rígidos, né, no mundo inteiro, né? Então, eu vejo essa decisão da União Europeia com grande preocupação. Apesar da União Europeia ter assinado o tratado com o Mercosul, né, em detrimento da posição do governo francês, né, que é muito mais protecionista, né, porque a França tem medo realmente dos produtos brasileiros entrarem na França e terminar de vez com a agropecuária francesa, dá para ver que esse é o método que eles vão utilizar a partir de então. Então, eu creio, na minha opinião, que o Itamaraty, o Ministério da Agricultura, deve ter uma postura firme em relação a esse assunto. O padrão de carne brasileira é um dos maiores padrões de carne do mundo inteiro, né? A gente exporta para o Brasil e para o mundo inteiro, né? Estados Unidos, Japão, China, União Europeia, e a justificativa da União Europeia na minha opinião, medo da qualidade e eficácia e eficiência dos produtos brasileiros. Não tem nenhuma justificativa para impedir, para evitar a importação de carne e animais do Brasil. Nele, Marília.